Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o especial convite da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, na pessoa dos organizadores desse evento, professor Dierle Nunes, professor Leonardo Beraldo. Dizer que, para mim, é uma emoção muito grande, a razão de orgulho de representar a minha universidade, a Universidade Federal de Ouro Preto, trazer aí o sentimento dos inconfidentes a este auditório, e é também motivo de uma responsabilidade enorme de dividir com vocês, colegas, estudantes, colegas de classe, algumas impressões a respeito da teoria geral das provas. O nosso tempo ele é curto, então eu tenho uma proposta de pincelar algumas observações sobre novidades na teoria geral das provas. A gente vai seguir esse roteiro, né? Uma introdução brevíssima, o enfrentamento dessas novidades, esses pontos, e uma tentativa de indicar perspectivas, inclusive para problemas que nós começaremos a enfrentar já a partir do mês de março do ano que vem. Muito embora haja quem já levante bandeiras aí para uma prorrogação da vacatio legis do novo código, é algo que eu não acredito, é algo que, na verdade, devemos pensar no mês de março do ano que vem como uma meta e nos prepararmos para estudar muito, para estarmos preparados e, assim, termos as menores dificuldades possível, né, o mínimo possível, porque elas existirão, com certeza. Eu estou propondo, então, essa apresentação com base em quatro focos, 4 aspectos. Num primeiro momento, é importante primeiro fixar as premissas. Essa apresentação ela tem como premissas 2 princípios importantes, que é o princípio da cooperação, que está expressamente registrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, e o princípio da isonomia, ou o princípio da igualdade. Algumas vezes vou me referir a ele como isonomia material das partes, representado no artigo 7º do Código de Processo Civil. Princípios que tendem a propiciar um ambiente, ou instituir no processo um ambiente em que as partes dialoguem com o máximo de igualdade ou isonomia possível, não só as partes, mas os sujeitos processuais como um todo, e que esse processo se desenvolva rumo à formação de uma decisão de mérito justa e efetiva. Então, se a gente partir, então, dessas premissas e partimos da ideia de que a prova é o meio pelo qual buscam as partes demonstrar ao juiz a veracidade das suas alegações, ou seja, formando o convencimento do magistrado a respeito das suas alegações, a gente, então, está preparado para avançar na nossa abordagem. Eu vou trabalhar com esses 4 enfoques. Tá? O primeiro, a mudança do princípio do livre convencimento motivado, que é algo expressado no CPC de 73. O segundo, os poderes instrutórios do juiz. O terceiro, a distribuição dinâmica do ônus da prova. E o quarto, a produção antecipada da prova. Pessoal, é um tema e são enfoques que a gente gastaria aí 1 mês para trabalhar. Então, eu vou ser muito objetivo para destacar realmente o que eu considero como pontos sensíveis a respeito desses enfoques. Vamos começar pelo princípio do convencimento motivado, que está determinado no artigo 371 do CPC. Veja, o CPC está fazendo uma profunda alteração quanto à forma em que o juiz aprecia os elementos de prova e, consequentemente, a forma como ele monta o seu convencimento, que mais tarde será expressado na forma da motivação da decisão judicial. Se o Código de Processo Civil em vigor, ele trazia o advérbio livremente nessa atividade de se convencer, é preciso deixar claro que esse advérbio e qualquer outra menção a respeito dessa liberdade supostamente absoluta do magistrado a respeito do convencimento, da formação do seu convencimento, da apreciação das provas, isso foi banido no novo Código de Processo Civil. E essa é uma modificação das mais profundas,
porque com base nela, a nossa postura, não só a do magistrado, mas de todos os sujeitos processuais, ela tem que mudar. Ela tem que mudar, e ela exige uma responsabilidade muito grande nossa, advogados no dia a dia, para não usarmos daqueles jargões de que basta ao juiz motivar de forma livre que está legitimada a sua decisão. Quer dizer, se ele já não é mais livre, na verdade nunca foi, mas se o próprio Código, de forma eloquente, ao retirar esse adjetivo e o advérbio, quando assim utilizado, do texto processual civil, ele está indicando claramente qual é o modo como essa atividade de formação de convencimento e motivação de decisões ela deve ser realizada. Um método de motivação, então, racional, ou, como alguns preferem, a persuasão racional do juiz. Isso significa que ele não está mais livre e o convencimento dele também não pode ser íntimo, como acontece lá no tribunal do júri. Ele vai encontrar limitações. Quais são as limitações que a gente já percebe pelo sistema novo que entrará em vigor em março do ano que vem? São 3 limitações principais, eu diria. A primeira, já está no 371, para quem está acompanhando a análise e contexto. A necessidade de que a prova valorada conste dos autos do processo. Isso é corolário do princípio do contraditório, já que, se as partes não tiveram a oportunidade para se manifestar a respeito das provas produzidas, independentemente de quem quer que tenha produzido a prova, fazendo já uma remissão ao princípio da comunhão da prova, não teria condições deste elemento estranho ao processo ser utilizado na motivação. Ou seja, há uma necessidade clara de que a motivação do juiz se vincule expressamente às provas que foram produzidas nos autos e, mais que isso, aquelas provas em que as partes tiveram a oportunidade de se manifestar. Segundo limite a respeito desse método de formação de convencimento, a motivação racional. Motivação racional porque o juiz precisa expressar, na sua decisão, um raciocínio lógico, técnico, e que se afaste de entendimentos fundados em fé, fundados em aspectos místicos, ou fundados em convicções culturais, ou quaisquer outras que não digam respeito ao processo. E aí eu chamo como exemplo, um exemplo bem interessante, até o professor Didier que comenta desse exemplo, é quando, se o juiz eventualmente resolver fundar a sua sentença, a sua decisão, numa carta psicografada. Então, quer dizer, de onde que vem essa mensagem, esse comando? Quer dizer, será que isso teria mesmo força probante a garantir a correção, a justiça, na formação do convencimento e na decisão que daí advém? O terceiro limite, a terceira limitação dessa atividade seria uma motivação controlável. E de motivação controlável, é interessante extrair dois aspectos a respeito desse terceiro limite, que é a clareza e a publicidade da decisão. E eu chamo especial atenção ao requisito da clareza, né? A decisão ser clara, ela ser inteligível ao jurisdicionado. Isso é um recado claro e expresso para aquelas hipóteses em que a parte provoca a declaração, provoca mediante embargos, e ele não tem a declaração da decisão, ele tem uma declaração que seja uma repetição daqueles velhos e inúmeros julgados de que a pretensão do embargante é outra, a reforma da decisão não é o esclarecimento ou o aperfeiçoamento da decisão. Então, há uma mudança de paradigma muito importante a respeito da forma como essa motivação será desenvolvida pelo juiz. A respeito dos poderes instrutórios, é o nosso segundo enfoque. É interessante que, de tudo que a gente já veio observando desse congresso, os painéis que me precederam demonstram que houve um marco histórico importante do novo CPC, sob vários aspectos. E um dos aspectos também decisivos é a respeito dos poderes instrutórios do juiz. Porque o CPC ele vem, de novo, fundado naquele princípio cooperativo, da cooperação, ele vem propor
a instalação de um novo modelo de organização do processo. Um modelo que não é tipicamente dispositivo e também não é tipicamente inquisitorial. Seria uma terceira via que coloca não só as partes, mas também o juiz como atores desse processo. Então, você tende a suprimir aquela ideia de partes como protagonistas do processo que a gente tem naquele modelo adversarial típico lá dos países como Inglaterra e Estados Unidos, regidos pelo common law, e também não tem sistemas, e também não próprio de sistemas inquisitivos, em que há uma conduta muito ativa do juiz, como protagonista ao alvedrio de atividades e postura das partes. Então, na verdade, o que se pretende é uma terceira via, uma via de cooperação, em que todos os sujeitos processuais são protagonistas, têm igual importância. E uma das palestras que me antecedeu já falava isso, já tocava nesse assunto, no que se refere à responsabilidade que nós agora temos na formação do saneamento, por exemplo, de influenciar decisivamente no saneamento e na formação do provimento final que há de vir como resultado dessa atividade cognitiva exauriente ou não. Então, desse modelo cooperativo de processo, é de onde, ou a partir deste modelo, que eu vou analisar os poderes instrutórios do juiz. É sim verdade que o artigo 370, ele repete, por assim dizer, a regra do CPC em vigor, que confere amplos poderes de instrução ao juiz. É verdade. Por outro lado, como esse modelo cooperativo ele informa todo o sistema, eu tenho que entender os poderes instrutórios do juiz sobre esse novo sistema, sobre essa nova roupagem. E, consequentemente, eu tenho um temperamento da regra. Eu não tenho uma abertura extrema para qualquer atividade, qualquer iniciativa de qualquer atividade probatória do magistrado. Eu tenho também temperamentos. E eu tenho também uma proposta de raciocínio para esses temperamentos, que eu estou dividindo aí em três etapas. A primeira delas, qual que é a regra? A regra da atividade probatória é que ela compete às partes, é a atribuição das partes. Essa é a regra. Agora, a gente não pode ignorar aquelas situações em que, quando não há atividade da parte, ou ainda quando esta existe, mas ela não é suficiente a afastar toda a dúvida que o magistrado possui em relação a fatos determinantes da causa, aí sim, em caráter complementar, estaria o juiz autorizado a dar início a uma atividade probatória. Ou seja, é preciso marcar a complementaridade a respeito dessa atividade instrutória e, portanto, tem um traço nitidamente excepcional. O terceiro ponto, ou terceira etapa desse raciocínio que eu estou propondo, seria a regra de julgamento, uma regra que não é novidade, ela já é da tradição do direito brasileiro e foi incorporada também no novo Código de Processo Civil a respeito do ônus da prova. A regra do ônus da prova, como regra de julgamento, ela entraria em caráter subsidiário, ou seja, quando a parte, apesar de extensa e exauriente atividade probatória, não consegue dirimir a dúvida que o magistrado possui na sua atividade cognitiva. A gente passaria para a segunda etapa, uma possibilidade de atividade instrutória do juiz, como prova do juízo. Se isso tudo não for suficiente, qual a solução? Partiria, em caráter subsidiário, à regra do ônus da prova, né? É a regra clássica, a regra que nós já conhecemos. Uma observação apenas para eu saltar desse tópico e a gente entrar no terceiro aspecto. Uma observação a respeito dos negócios processuais. Eu queria que vocês marcassem uma informação ou algo que, para mim, é muito importante. Essa expressão negócio processual, que parece uma grande novidade, na verdade, isso já existe, inclusive, no Código em vigor. Isso tem que ser claro para todos. E, quando a gente trata de provas e poderes instrutórios do juiz, a gente vai se deparar com a seguinte situação. O que acontece quando a parte, unilateralmente, ou mediante um negócio bilateral, ela manifesta o seu desejo de não produzir determinado tipo de prova, por exemplo, uma prova pericial. Se a parte declara expressamente a vontade de não produzir a prova, poderia o juiz,
em exercício desse poder instrutório, determinar a realização dessa prova? Veja que eu não estou diante de inação, eu estou diante de manifestação explícita da parte. Eu acredito que não. Eu acredito que, nesse caso, ele não estaria autorizado a determinar esse meio de prova. Ele teria que resolver mediante a regra do ônus, né? A regra do ônus da prova seria aquele critério que nós já comentamos. Sobre a distribuição do ônus da prova, é o próximo aspecto que eu queria comentar. Já estou me chamando a atenção aqui por conta do tempo. A regra da distribuição do ônus da prova é uma regra também interessante, que ganhou uma grande amplitude agora sobre o ponto de vista da dinamicidade. Né? É, para mim, até uma responsabilidade muito grande falar desse tema, porque uma das referências nesse tema em especial no nosso estado, a colega e amiga Suzana Cremasco, ela me antecedeu em palestra anterior e ela escreve sobre isso. Então, eu vou tentar não cometer pecados. O CPC em vigor, ele distribui de forma estanque o ônus da prova, como regra de julgamento, como todos sabem. O novo CPC, ele repete essa regra no caput do artigo 373, mas ele abre uma possibilidade no parágrafo 1º para que essa regra ela seja dinamizada. Dinamizada no sentido de que, caso a caso, dependendo das peculiaridades da relação jurídica material, haja uma possibilidade de se inverter ou, como parte da doutrina prefere, redistribuir esse ônus, atribuindo à parte que melhor capacidade possui a produção de determinado meio de prova. Significa dizer, com base lá naquele princípio do artigo 7º, o princípio da isonomia, uma possibilidade da parte que está mais apta à produção da prova realizar essa atividade. O exemplo clássico é aquela atividade do médico, quando você discute a hipótese de erro médico, né, em que ele teria mais condições de dizer se a cirurgia ou o tratamento foi realizado conforme a melhor técnica ou dentro dos parâmetros estabelecidos. Né. Para a regra estática, nós temos duas possibilidades, então, de dinamização, dessa redistribuição do ônus da prova. Primeira, uma dinamização convencional, algo que já existia no Código vigente e que está sendo mais propalada, mais mencionada no novo Código. E essa dinamização convencional, ela pode acontecer antes ou durante o processo. Como a gente faz com cláusula de eleição de foro, em contratos, é possível que um contrato verse sobre quem produzirá esse ou aquele meio de prova. Dependendo, é claro, ou sob o condicionamento, é claro, de que essa inversão convencional não prejudique, não inviabilize a própria realização da prova, não torne impossível a realização da prova. Seria a inversão diabólica às avessas. Né? Ou ainda, em se tratando de direitos indisponíveis, a gente também tem esse condicionamento. A segunda forma de redistribuição seria a distribuição judicial do ônus da prova, algo que também já existe, conforme a Suzana Cremasco diz no livro dela, como um temperamento no direito brasileiro, algo que surgiu na década de 90 com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, aquela possibilidade de inversão quando as alegações do consumidor são verossímeis ou, no caso de hipossuficiência, e mesmo assim a critério do juiz, o que já indicava naquela época a necessidade de fundamentação da decisão. A gente tem essa regra tornada genérica, ou seja, incorporada no Código de Processo Civil, muitas vezes já visualizada em julgamentos pelo STJ, pelo próprio Tribunal de Justiça. Essa regra ela vem formalizada agora no novo Código de Processo Civil. Algumas perspectivas, eu não queria deixar de falar a respeito disso. Decisão e recurso. A redistribuição judicial do ônus da prova, ela é uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória, conforme o palestrante, o colega que me antecedeu, já dava sinais do momento em que essa decisão deveria vir. Né? O Fórum Permanente de Processualistas Civis, o seu enunciado 302, ele marca esse momento. Né? Embora eu ache que poderia ser feito em qualquer momento, até a sentença, ele diz, preferencialmente na fase de saneamento. Claro, já que ela antecede a fase de instrução, então seria o momento adequado para o juiz avaliar, no caso concreto, qual é a parte que possui mais aptidão para a produção de determinado meio de prova.
Seja como for, essa é uma decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento pelo artigo 1015. Agora, se se trata de um pedido da parte e o juiz negar a redistribuição do ônus da prova, a gente não teria uma decisão agravável. Não teria uma decisão agravável. Seria o caso de veicular essa impugnação nas razões de apelação ou nas contrarrazões do apelo, porque essa questão ela se tornou uma daquelas que não estão sujeitas à preclusão. Então, lá mais tarde, obrigado, no momento da insurreição, por assim dizer, contra a decisão final de mérito, haveria a possibilidade de impugnar também a respeito da não redistribuição do ônus da prova. Quais são os pressupostos formais para que o juiz distribua ou inverta esse ônus da prova? Também são 3. Decisão motivada, não apenas pelas razões que ele percebe a necessidade e a aptidão da parte que possui a melhor condição na produção da prova, mas também defina quais são os fatos que estarão sujeitos a essa nova regra de julgamento, porque dos fatos que estejam fora dessa regra de julgamento seguirão a distribuição tradicional do ônus da prova. Segundo requisito formal dessa atividade judicial, momento da distribuição, já foi dito, preferencialmente na fase de saneamento ou a qualquer tempo até a sentença, o que não pode a parte ser surpreendida por uma atividade deste que é apenas mais um ator da relação jurídica processual. E, por fim, a proibição de que, da inversão no ônus da prova, haja uma atribuição diabólica, uma impossibilidade para a parte que até então não tinha esse ônus na produção dessa prova. Como vocês veem, é uma técnica que vai aplicar até um maior relevo à atividade de saneamento, hoje tantas vezes relativizada, para não dizer esquecida no curso do processo. E, por fim, eu já recebi meu cartão vermelho aqui, mas eu não gostaria de deixar de mencionar o quarto aspecto desse meu voo panorâmico a respeito da produção antecipada da prova. Essa é talvez uma das novidades mais interessantes e uma das ações, um dos procedimentos que eu imagino sejam mais utilizados a partir de março do ano que vem. Porque o que o novo Código está propondo é o seguinte, ele está unificando aquela hipótese em que a antecipação de prova sob fundamento da urgência com aquela outra hipótese da justificação, unificando isso e ampliando, alargando o objeto de cabimento dessa ação de antecipação de provas. Então, veja, além dessa possibilidade de utilização da antecipação de provas para aquele fundamento de urgência, eu tenho ainda a possibilidade, pelo artigo 381, utilizando esse procedimento simplesmente para viabilizar a autocomposição. Às vezes há uma sinalização da parte contrária no acordo, mas a certeza, o ânimos para a realização do acordo vai depender da prova produzida. Então, às vezes, é um procedimento simples só para saber realmente é inviável ir para o litígio. Então, essa é uma possibilidade, além da urgência. Terceira possibilidade, justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Ou ainda, conforme o parágrafo 1º do artigo 301, para simples arrolamento de bens. Veja como é que a gente está trazendo isso lá do processo cautelar aqui para dentro do procedimento comum. E, por último, uma possibilidade seria para justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documentos sem caráter contencioso. Para finalizar, não podia deixar de ser uma observação. Esse procedimento de antecipação de prova ele é um procedimento de jurisdição voluntária. Voluntária porque não há necessidade de justificar e atrelar a ele o conflito subjacente à produção da prova que se pretende. Com isso, a gente tem uma consequência importante. Qual é o recurso que advém da decisão proferida nesse procedimento? E aí, o 382, parágrafo 4º, ele vai dizer que esse é um procedimento que não cabe defesa nem recurso, a menos que se trate de decisão que indefira totalmente a produção da prova. Mas qual é o recurso? Qual que é a natureza jurídica dessa decisão? A resposta está no 724, foge da regra geral do 487
que determina aquelas hipóteses de julgamento de mérito, muito embora eu acredito que até a gente poderia encaixar essa hipótese de indeferimento no 4871, mas por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, o 724 diz que da sentença cabe apelação, está resolvido o meu problema. Segundo problema, e quando você tem cumulação de pedidos, a parte pretende a antecipação na produção de várias espécies de prova e o juiz defere apenas uma ou algumas, deixando outras ao indeferimento. O que fazer? Bom, diante disso, se eu não tenho uma decisão toda num sentido, eu estou diante de uma decisão interlocutória, muito embora o conteúdo dela seja meritório, sendo cabível, então, o agravo de instrumento do artigo 1015, inciso 2. Veja, meu tempo já extrapolou e muito, já recebi aqui 2 cartões vermelhos. Gostaria muito de agradecer a atenção da plenária e, infelizmente, com um voo muito panorâmico, dar algumas perspectivas e algumas ideias do que eu considero como mais importante na teoria geral das provas. Renovar os agradecimentos à organização do evento, à OAB, especialmente ao meu amigo Dierle Nunes, e mandar um abraço carinhoso aí aos meus amigos de Montes Claros, os advogados do interior, quem veio de Montes Claros, da querida Peçanha, de Toffoli Ottoni, não podia deixar de fazer essa menção. Obrigado, boa tarde.